existe uma grande diferença, doutor, entre empreendedores e predadores. E aí eu tenho que falar que a substância psicoativa que foi mais disseminada, criminosamente disseminada no mundo inteiro já faz mais de um século e que hoje faz 8 milhões de vítimas por ano no mundo, que hoje faz 65 mil crianças de tenra idade serem vítimas por via indireta, estou falando do quê? Nicotina tabaco, que está lá no brasão da República ao lado do café, que foi concebido de uma maneira mercadológica justamente para ser, doutor, uma substância psicoativa que, ao contrário do álcool, ao contrário do tetrahidrocannabinol, da cocaína, das anfetaminas, de tantas outras sintéticas, seria como se ela tivesse aí um atalho com a sobriedade. Então, acaba, de certa forma, sendo aculturada, acaba sendo disseminada, a ponto de, na década de 60 do século passado, profissionais da área de saúde prescreviam nicotina para gestantes, para nutrizes. Então, hoje, se você tem aí todo um avanço nesse estúdio hoje, ninguém acende um fumígeno. Por quê? Política pública. Nas salas de aula não se acendem fumígenos. Políticas públicas. Campinas tem hoje um espaço dentro do Taquaral, que é o Taquaralzinho, totalmente smoke-free, livre de fumígenos. E por que eu comecei exatamente a falar com a nicotina? Porque a nossa percepção de risco em relação à nicotina, ela não está hoje tão adequada. E por quê? Porque vem hoje, doutora, a mentira com cor, cheiro e sabor, que é o cigarro eletrônico. E aí, o cigarro eletrônico hoje, pasme, dados recentes do Levantamento Nacional de Álcool e Droga recentes, que eu falo agora, deste mês, ou do mês passado, da Unifesp, da Faculdade Paulista de Medicina, na qual eu fiz a especialização em justamente dependência química. Pasme, nós temos hoje 5% já de experimentadores ou até usuários de cigarros eletrônicos, sendo que de tabagistas, segundo a doutora Margarete Dalcomo, né, da Fiocruz, por conta das políticas públicas, nós decrescemos de 40% para 10%. E agora, como é que está essa gangorra? Agora você vai decrescer o fumo tradicional e você vai subir com o cigarro eletrônico. E já temos casos de EVALI, o cigarro eletrônico tem uma doença para chamar de aguda, sua, né? Aguda. É um caso de inflamação aguda e que já levou centenas de jovens norte-americanos à morte, outros transplantados. E o que é mais? Por que eu estou fazendo essa abordagem com a nicotina? Porque, de fato, é a droga de maior prevalência. Nós nos assustamos muito e realmente quando se chega ao fundo do abismo com as drogas sintéticas, com as drogas zumbi, mas em termos de prevalência é uma guerrilha silenciosa e que vai impactar 150 bilhões de reais ano SUS, que vai faltar para N programas, inclusive programas educacionais, programas protetivos. Este é o contexto hoje. Ele impacta na prevenção e em outras situações também, né? E o que é mais? O doutor falou do tetrahidrocannabinol. Eu sempre costumo dar, assim, sabe, o nome realmente aos bois, não é? Porque quando se fala cannabis, quando se fala maconha, com muito respeito, sabe? Quando se fala maconha medicinal, sem querer polemizar, mas eu vou fazer um contraponto. Ninguém diz jararaca medicinal. E da jararaca se extrai, por força de pesquisadores brasileiros do século passado, um remédio, que é o captopril, para controle de pressão arterial. Olha aí o avanço da ciência brasileira. Quando se fala também em maconha medicinal, nós temos a grande uva, o pau-pólvora, a periquiteira. Por que tem esse nome? Porque é uma árvore excelente para reflorestamento. E ali, nas folhas, nós temos canabidiol, com 0 de tetrahidrocannabinol. Quando você tem cannabis hoje, muito potentes em tetrahidrocannabinol. E que vão
causar, sim, casos psicóticos. Voltei para o cigarro eletrônico, por quê? Porque todo esse combo, todo esse self-service da dependência química está no cigarro eletrônico para fisgar cérebros de informação, os predadores, e aí, de uma maneira bastante sutil, diz-se que é um vapor. Não, é um aerossol com mais de 2.000 substâncias tóxicas. Ali temos propileno glicol, ali temos glicerina vegetal, diacetil, responsável pela pneumonite do pulmão de pipoca, que é assim chamada porque nas fábricas dos Estados Unidos, de pipoca para micro-ondas, o diacetil é um ingrediente ali para aromatizar, contato ali acidental trouxe todo esse quadro dessa gravíssima, aguda, muito impactante, de altas lesões pulmonares, que vem a ser também a síndrome do pulmão de pipoca. Vale. E aí, neste combo, o que se quiser, pode se colocar no cartucho do cigarro eletrônico. O que se quiser, doutor. É o sabor, o cheiro, ele é atrativo, né? Imagine, por exemplo, uma festa, chega lá o jovem, porque os experimentadores de cigarro eletrônico não são os tabagistas, os experimentadores de cigarro eletrônico não são gente que tem já o cabelinho com neve, mas é justamente para repor estoque de consumidor, porque a indústria, a mega indústria da nicotina está perdendo muito dinheiro. E o Brasil talvez tenha o segundo melhor programa universal de controle do tabaco. Somos também o melhor programa de tratamento com medicamentos assim de ponta, com terapias associadas. Então, percebe-se que eu comecei lá falando do Cauim, mas eu chego aqui agora naquilo que é uma predação de cérebros em escala epidêmica. Vitória, do ponto de vista, você é uma futura jovem médica, e eu sei da sua dedicação, porque a gente tem compartilhado aqui essa questão do próprio programa, né? A gente sabe da sua responsabilidade, eu sempre destaco isso no meio universitário. Eu gosto de apostar no jovem médico, porque a gente está aqui por causa disso, né? E a gente se encanta com essa trajetória. Você vê aí, eu vejo egressos da faculdade caminhando, e hoje eu gosto de ouvir eles, porque parece que eles estão me ensinando também. Essa troca, ela é impagável, né? E a Vitória, ela tem aqui, eu gostaria que você falasse do ponto de vista dos seus colegas no ambiente, não só da medicina, mas das outras áreas, porque eles se encontram, né? Como é que você vê isso? Nessa fala que eu confesso que eu estou aprendendo muito com o Dr. Guilherme, eu estou encantado com a sua profundidade de conhecimento técnico. O senhor fala com muita propriedade. E eu gostaria que você fizesse algumas impressões, aproveitando esse perfil técnico maravilhoso. Sim. Bom, hoje acho que a geração mudou, né? A geração passada era o cigarro, como o Dr. Guilherme falou, e hoje a minha geração é o pod. Então você vai alguma festa, até num shopping, um parque, é normal. Eu acho que hoje em dia é mais normal você ver alguém fumando um pod do que uma pessoa que não está fumando, principalmente em festa. Normalizaram de uma forma, o gostinho de morango com gelo é uma delícia, eu estou fumando por conta do gosto, mas não pensam no negativo, né? O que a nicotina faz e que as outras demais substâncias que são compostas, né, no pod promovem para o corpo, né? Então virou algo banal. Você vê influenciadoras fumando, postando em rede social, e começa até mais jovens do que eu, 15, 16 anos, 14 anos, já vi gente fumando de 14 anos. Então eles acham algo divertido. É como ter um status, eu tô fumando, eu tô fazendo parte da galera. Então isso é bem preocupante. Percebe? Olha, são as convergências, como diria Padre Haroldo, né? Padre Haroldo é um jovem jesuíta que viveu até os 101 anos. Então, ele junto com a doutora Mara, com a senhora Mara Menezes, lá em Campinas, eles formataram o Amor Exigente, que é um dos grupos de mútua ajuda, que cada vez mais, doutor, também nessa linha da prevenção, do tratamento, da recuperação, tem que aí andar juntos.
sabe? Toda essa abordagem que eu falo assim é prevencionista. O Padre Haroldo, ele sempre falava o apostolado da prevenção. Ele dizia isso, o apostolado da prevenção, que é justamente o que, de novo, o aprendizado vem de lá para cá. Vem de lá para cá. São os pares. Eu não vou ter esse acesso aos locais nos quais a doutora Vitória está. Isto que ela está trazendo está vindo ao encontro desses dados agora recentes do primeiro LENAD sobre cigarros eletrônicos. Eu estava até checando hoje cedo com a doutora Clarice Madruga, que foi uma das minhas professoras. Então, de fato, essa normalização, de fato, essa perda de percepção de risco. E o que mais? Infelizmente, projeto de lei para se legalizar cigarro eletrônico, para se vender ao lado também dos cigarros convencionais. Mas isso está parado agora, ele está sendo... Não podemos dizer que isso esteja permanente, parado, assim como também não podemos dizer que o projeto de lei 399/15, que é um projeto de lei que faz com que haja até a possibilidade de venda em mercado de paçoquinha com tetrahidrocannabinol. Sim, projeto de lei 399/15 é o projeto da paçoquinha, do pirulito com tetrahidrocannabinol. Ah, tá. Isso também está lá nos anais do Congresso. Então, nós temos que ter esses olhares atentos ao projeto de lei 399/15 e também ao projeto de lei 5008/2023. Aí vem a Media Advocacy, esse espaço qualificado que hoje eu tenho para poder dizer atenção ao Congresso. Nós somos 5.570 municípios. Nós não precisamos de voto com vape. Nós não precisamos de voto com THC. Nós temos que sempre chegar aqui em âmbito local, porque a cidadania começa na nossa cidade mesmo, como o próprio nome diz, ou melhor dizendo, a cidadania começa na nossa rua, começa na minha vizinhança, na minha calçada, no zelo. Então, aí é chegar aos vereadores, aos prefeitos. Eu me recordo, só vou me permitir não citar aqui o nome, para que não transpareça nenhuma conotação política, mas há muito tempo, um vereador em Campinas, que era parceiro lá do Grupo do Amor Exigente, era do Partido Verde até, veja só, ele foi o primeiro lá atrás a dar o alerta pela não legalização da cannabis. Porque quando eu falo não legalização da cannabis, não é questão de que a cannabis ela não vai poder ter o seu uso terapêutico. Para isso, nós já temos a RDC 327/19. Já tem o caminho. Já temos hoje, não são medicamentos ainda, porque eles ainda estão em fase de experimentação, mas nós temos hoje, nós temos hoje pela resolução 327/19 da Anvisa, produtos fitocannabinoides. Mas que produtos fitocannabinoides são esses? São tarja preta. E para a utilização, desde que haja evidência e sem conflito de interesses. Então, a utilização do canabidiol para epilepsias refratárias, lenogastol e Dravet. Também para espasticidade muscular do Parkinson. Né? Você pode ter aí uma combinação de CBD com doses mínimas de THC. Agora, o que se quer é justamente colocar no vape, no pod, o tetrahidrocannabinol. E o pior, doutor, o agonista é sintético do THC. E ele vai ser muito mais psicotizante, porque ele vai estar muito mais potente do que o fitocannabinoide. Porque ele é isolado, né? É isolado. Então, isso já está no cigarro eletrônico. Isso já está nos pods. No Texas, há um movimento hoje para que não haja a legalização de mais produtos como eles. Os Estados Unidos, eles se renderam, infelizmente, eles se renderam aos grandes interesses mercadológicos e eles, com a Anvisa deles, né, que é a chamada FDA, né, seria como se fosse a Anvisa, né? Vamos permitir aqui uma ou duas marquinhas, ou uma dúzia, no máximo 20, de potes. Vamos controlar esse negócio. Entendi. Crime organizado tem, sabe quantas hoje? 5.000 marcas circulando.
É de difícil controle, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, e eu uso uma máxima: droga legalizada é consumo em disparada. Então, hoje, o que temos que fazer? Vamos fazer a nossa lição de casa em relação às drogas que nós já temos, drogas, substâncias psicoativas, álcool e tabaco. Que políticas públicas já fizemos? Vamos melhorar as políticas públicas em relação ao álcool. São João da Boa Vista, desde 2010, regula ponto de venda de bebida alcoólica, horário. Isto é política pública recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Não é uma invencionice de polícia, de promotores, juízes, advogados. Não, isso é patamar regulatório civilizatório dos países nórdicos. Vamos tirar a propaganda de álcool, de etanol, da mídia, como fizemos com o cigarro. E aí também, é claro, né, fiscalização. Nós tínhamos efetiva, porque... Doutor, nós tínhamos, perdão, Vitória, nós tínhamos o Cicobi. O que era o Cicobi? Era um controle de todo o mercado, esse mercado de bilhões de litros de etanol, né, feito pela Receita Federal. De repente, por algum motivo, não disse que era uma questão de custos, esse sistema simplesmente ele foi cancelado. Então, hoje nós não temos rastreio efetivo da produção de bebida alcoólica. Há já quem defenda uma espécie de, abre e fecha aspas, Petrobras da bebida alcoólica, um rigoroso controle da produção e da distribuição. Onde que existe isso? A Suécia tem isso. Claro, cada realidade é uma realidade.